Pai do Senhor, irmãos, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor já falou conosco. Eu costumo falar que a oração, a palavra, quando a gente é convidado a ministrar, ela primeiro precisa cortar no nosso coração. O pastor já havia me feito o convite para ministrar a palavra, e eu falei para o Senhor que eu queria que fosse algo que realmente a gente estivesse vivendo, que não fosse palavras vazias, somente declaradas de boca para fora, mas que fosse algo real na nossa vida. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja algo que a gente tem vivido, o milagre do Senhor. Nós estamos participando de uma campanha que fala sobre oração, e eu quero muito ilustrar a minha mensagem nessa noite com alguns testemunhos sobre oração. Não tem como a gente não falar, não estudar sobre oração e não lembrar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida através da oração. Então, nessa noite, eu quero aproveitar a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor e trazer algumas ilustrações para os irmãos. E a palavra que eu quero ler nessa noite, ela se encontra em Êxodo 3, pode abrir, Êxodo 3, uma palavra muito conhecida, do 1 ao 5, Êxodo 3, do 1 ao 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora verei isso de perto, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e disse a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém, irmãos? É uma palavra conhecida, acredito que os irmãos já conhecem. Nós estamos, como eu disse, envolvidos numa campanha, e talvez você tenha colocado o propósito de joelho orando nessas quartas-feiras para o Senhor sobre algo que o Senhor já tem te falado há muito tempo, algo que o Senhor já te revelou há muito tempo. Talvez você esteja colocando os seus joelhos nesse lugar orando por uma visão que o Senhor já te deu há muito tempo, e você tem colocado essa causa diante do Senhor. E por essa causa eu me coloco de joelho. E talvez você aqui nessa noite também, você, ou nessa campanha, nessas últimas quartas-feiras, você tem colocado um propósito novo diante do Senhor, aquilo que Ele tem falado comigo e com você, e o importante é que a gente tem colocado todas as coisas diante de Deus, e isso é importante, porque é diante dEle que nós temos que colocar. E eu comecei a pensar algumas coisas referentes à minha vida, daquilo que foi feito através de orações, e eu acredito que vocês, quem já foi filho, e todos nós já fomos, já ouvimos falar que oração de mãe é poderosa, né? Eu acho que toda oração é poderosa, mas tem um ditado que as pessoas brincam, que oração de mãe é poderosa. E eu me lembrei, quando eu tinha, minha mãe sempre foi da igreja, e meu pai tem pouco tempo de convertido, deve ter uns 2 anos, e quando eu fiz 16 anos, eu me desviei pela primeira vez do evangelho, não queria saber da igreja, aquela coisa toda. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, era uma cobrança excessiva da minha mãe, por causa da igreja e por causa do horário. E algumas vezes, irmãos, eu lembro pela madrugada eu acordando, ouvindo algum barulho no quarto, ou sentindo alguém colocando a mão sobre mim, e às vezes eu fingia que estava dormindo e eu via que era minha mãe no quarto. E às vezes eu ouvia minha mãe falando assim: Senhor, o meu filho é teu, Jesus. Não deixa ele ficar fora da tua casa, não, da tua presença. Meu filho é teu, Jesus, o meu filho é teu. E muitas vezes eu via que a oração da minha mãe era interrompida por lágrimas. E a minha mãe chorava, e eu presenciava aquilo e ficava mal, e eu pensava: não, agora eu vou para a igreja, vou mudar, aquela coisa toda, e no outro dia já não queria mais saber de Jesus. E eu lembro uma vez que estava chegando perto do carnaval, eu sempre ia para retiro de carnaval. A gente era de uma congregação da Assembleia de Deus Central, lá no Maringá, em Rio Grandina. Tinha a irmã Madalena que cuidava da gente, da juventude, era uma benção. E eu lembro que estava chegando perto do retiro de carnaval, e ela falou assim: Renan, eu vim aqui na sua casa porque a gente quer te chamar para ir para o retiro. O Senhor quer
visitar você, quer você de novo. E eu falei, eu não vou, já tinha combinado com os meus primos da gente ir para uma praia, a gente já tinha alugado uma casa na praia, e aí eu não queria ir. E aí, quando a irmã Madalena saiu da minha casa, minha mãe olhou dentro do meu olho e ela falou assim, essa semana eu vou orar para que um profeta de Deus fale com você aquilo que o Senhor tem para falar com você. E a gente não dá muito ouvido, principalmente mãe, né? Aí eu falei, mãe, que isso, né? Aquela coisa toda, né? Ignorei a situação. Quando a gente ia viajar na sexta-feira, quando foi na quinta-feira, eu fui no Friburgo Shopping para comprar umas camisas, porque eu estava precisando, e eu passei, eu já até contei isso uma vez aqui, eu passei no McDonald's para tomar um sorvete. E eu fui tomar um sorvete e minhas mãos sujaram por causa do sorvete, eu fui ao banheiro para lavar as mãos. Quando eu cheguei no banheiro, o segurança do shopping chegou atrás de mim no banheiro, só estava eu no banheiro, e eu estava lavando a mão, e aí, de repente, eu estava aqui, ele parou atrás de mim e cruzou o braço. Eu olhei pelo espelho ele, continuei lavando a mão, e aí virei, sequei e fui sair. Quando eu fui sair do banheiro, ele deu um passo para a porta e não deixou eu sair. Aí eu levantei a mão e falei, eu não fiz nada. Não sei se ele estava me confundindo com alguém, que tivesse roubado alguma loja, alguma coisa assim. Eu falei, não fiz nada. Aí ele falou, eu sei que você não fez nada. Eu estava na porta do shopping e quando você entrou, o Espírito Santo mandou eu vir atrás de você. E aí, como eu cresci em congregação, que toca pandeiro e todo mundo já sai rodando, aquela coisa toda, eu já sabia que realmente era Deus ali bradando dentro do banheiro. Ele começou a falar em línguas e eu comecei a chorar, e eu chorava de nervoso porque eu falei assim, se alguém entrar no banheiro, vai achar que um homem, desculpa a expressão, negão, altão, forte, e um garoto pequenininho, vai achar que é dois malucos, um falando enrolado e o outro chorando. Eu falei, os outros vão achar que deve ser dois doidos. E eu estava constrangido também, e ninguém entrou no banheiro, ele colocou a mão no meu ombro e ele falou assim, algum tempo o Senhor tem te dado corda, e você tem feito aquilo que você gosta de fazer com a força dos seus próprios braços. Mas é chegado um tempo que eu quero te trazer de volta, porque eu tenho um plano na sua vida. E eu tenho usado uma serva que tem derramado lágrimas, olha, irmãos, diante de você, e essas lágrimas eu tenho colocado num odre. E eu entendi que era Deus me chamando, aquela coisa toda, e eu fui para o retiro. O retiro foi uma bênção. Antes do apelo da sexta-feira, eu já fui lá para frente chorando, falando que queria Jesus. Já conheci Lídia, já saí namorando ela, já casei e já estamos 13 anos casados. Ou seja, Deus realmente tinha uma obra na minha vida, e de lá para cá foi um ano só que eu não fiquei na igreja e experimentei coisas maravilhosas da parte do Senhor. Mas eu estou falando para os irmãos por quê? Por causa do poder da oração. Olha como a oração é eficaz. Minha mãe havia declarado, essa semana um profeta de Deus vai falar com você. E no início eu até achei que minha mãe tinha pago aquele homem para ir lá no... Eu falei, gente, não pode, né? Falou uma coisa. Mas como eu disse para os irmãos, como eu cresci em congregação e eu sempre vi isso acontecer, para mim era normal e eu também sentia a presença do Espírito Santo dentro daquele banheiro. E a oração, irmãos, ela é validada diante do Senhor. Eu também lembro de uma ocasião que Lídia cantava no culto de libertação, lá na Central, com o pastor Reinaldo, e eu lembro que uma vez uma pessoa caiu endemoniada, e aí teve aquela entrevista que o pastor Reinaldo gosta de fazer, né? E perguntou para o demônio, o que você está querendo fazer? E aí o demônio falou, eu quero matar ele, né? Já tentei, com droga. E aí o pastor Reinaldo falou, mas por que ele não morreu? Aí ele falou assim, o demônio através da boca desse jovem, porque alguém orava por ele. Aí o pastor Reinaldo orou, o demônio saiu, e aí aquele jovem voltou ao normal, o pastor Reinaldo falou assim, você sabia que Satanás está tentando te matar? E aí aquele jovem começou a chorar, aí falou assim, mas ele falou que não consegue te matar porque alguém orava por você. Você tem alguém crente na família? Aí ele falou assim, tinha. Aí ele falou assim, quem? Aí ele falou, minha mãe. Ele falou assim, mas ela não está mais aqui? Ela falou assim, já tem 5 anos que ela morreu. Irmãos, ela já havia morrido, tinha 5 anos, mas mesmo assim Satanás não conseguia tocar na vida daquele menino, porque ela orava pelo filho dela. A oração estava validada no céu. A oração não tem prazo de validade, entende? Ela é validada diante do Senhor. Eu não sei qual é a causa que você tem colocado nas mãos do Senhor nessa noite. Quantas vezes você tem vindo para essa igreja, dobrado o seu joelho e falado para o Senhor, Deus, eu preciso da tua boa mão operando na minha vida. E talvez você não está vendo muita coisa acontecer, mas eu quero dizer nessa noite, querido, você está colocando a sua causa na mão da pessoa certa. Jesus é real, Ele faz o milagre. E você não pode desistir, você não pode deixar de acreditar naquilo que Ele tem para fazer. E Ele vai fazer.
E aí, irmãos, eu sou uma pessoa que gosto muito de ilustrar as coisas. Antes de trabalhar com a juventude, eu já trabalhava com teatro aqui na igreja. Hoje eu não atuo mais com teatro diretamente, por causa da juventude, que dá muito trabalho. Mas eu gosto de ilustrar as coisas. E eu estava imaginando Moisés contando essa história para mim, ou para alguém, para o filho, para o neto dele, para alguém. E eu fiquei imaginando Moisés passando ali, olhando aquela sarça e falando assim, foi lá que tudo começou. Eu estava, de repente, passeando, cuidando do rebanho do meu sogro, e de repente eu vi uma luz, aquela claridade começou a ficar forte, e eu não estava entendendo o que era, e a minha presença, eu queria estar na presença daquela luz, e eu ia chegando perto, e eu ia chegando cada vez mais perto, e aquela luz não parava de brilhar, e de repente eu cheguei e eu vi que era uma sarça, era uma pequena árvore, e aí eu vi que ela não se consumia, e eu pude entender que não era um fenômeno da natureza, era a glória de Deus ali naquela árvore. E toda vez que eu chegava mais perto, e meu corpo tremia, e de repente eu ouvi uma voz do céu, era o próprio Deus, e ele falou, Moisés, não se achegue aqui, antes tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Querido, eu fico imaginando esse homem foi diante de uma figueira, da sarça, a sarça queimou, não se consumia, e quando ele teve esse encontro com a sarça, que era o próprio Deus, Deus deu uma visão a Moisés, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Ali, daquele local, quando Deus revelou para ele a vida de Moisés, nunca mais foi a mesma. Deus trouxe uma revelação para ele, Deus deu uma visão para aquele homem. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, é que se queremos cumprir o propósito de Deus, tudo começa com uma visão. Eu não sei você, mas Deus já me deu algumas visões, Deus já falou comigo quem eu sou e onde eu preciso chegar e onde eu quero chegar. E eu tenho certeza que Deus também já te deu algumas visões relacionadas a muitas coisas nessa vida. Só que a gente precisa entender que quando Deus dá uma visão para a gente, muitas vezes nós não estamos prontos para cumprir aquela visão. Porque visão é diferente de milagre. Milagre é instantâneo, ele acontece na hora. Mas visão não, visão existe o processo. Para você alcançar a visão daquilo que Deus falou, tem o processo. E sabe por que muitas vezes nós não estamos vivendo ainda a visão daquilo que o Senhor já declarou e já falou e a gente já entendeu? Porque a gente não quer viver o processo. Porque o processo ele é muitas vezes doloroso. Mas é necessário que a gente passe pelo processo. Sábado eu estava num casamento e um dos pastores que trouxe a palavra falou sobre isso, da aliança, o processo que ela precisa passar para chegar nesse formato. Ela precisa passar por um alto grau, um alto fogo, para que ela seja trabalhada, consumida, assim também como a Bíblia compara a nossa vida como um vaso na mão de olheiro. O vaso, para se tornar vaso, ele também precisa passar por um processo. E querido, nós precisamos ser forjados nesse processo. O nosso caráter, quem nós somos, é forjado diante do processo de Deus. Nós não podemos buscar atalhos, nós não podemos pular caminho. O processo é real, ele vai acontecer, queira você ou não. Para você viver a visão de Deus, você precisa passar pelo processo. Talvez você está aqui nessa noite, você está olhando para mim, e eu também declaro isso sobre a minha vida, que eu preciso passar pelo processo, porque igreja, não tem como. O processo ele precisa acontecer porque ele forja o nosso caráter. Ele forja quem nós somos. É no processo, é no meio da aprovação, que o nosso caráter é revelado diante do Senhor. E talvez você está aqui nessa noite, você está passando pelo processo e você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Querido, aquele que começou a boa obra, só Ele pode terminar. Ele começou e Ele vai terminar. O processo é necessário. Então não tenha medo do processo, não tenha medo da dor, porque com você o Senhor está. Amém? O processo é necessário, vamos passar pelo processo, ou com riso ou com lágrima, mas vamos passar. Posso garantir que na maioria das vezes é com lágrima, mas nós vamos passar pelo processo, nós precisamos passar pelo processo, e Deus havia dado uma visão a Moisés, e nós precisamos cumprir esse processo, e a sarça representa isso, visão. Aquela sarça, irmãos, queimava, ela pegava fogo, e Deus falou com Moisés ali de perto, e a visão foi dada a Moisés, e a vida dele foi mudada. Querido, quantos de nós já vimos a sarça pegar fogo algum dia? E quantos de nós, mesmo sabendo que a sarça já pegou fogo, tivemos uma visão, paramos no meio do caminho e desistimos? E eu fiquei pensando, Senhor,
Para quem a sarça já ardeu que eu conheço? Para mim já ardeu. Para quem? E eu não tenho como falar de uma sarça que queima, que trouxe uma visão, por exemplo, na vida do pastor Ednei. Nós estamos aqui porque nós somos frutos de uma vez a sarça ter queimado para ele. Um dia ele encontrou a sarça pegando fogo e Deus falou com ele. E eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho aqui na igreja. E eu comecei a mexer nos arquivos da igreja. E eu falei, Deus, obrigado, porque um dia a sarça queimou para o pastor Ednei. Pode botar, Natan, o que eu pedi ele para preparar para mim, por favor. E Deus queimou uma vez. E nós estamos debaixo dessa visão que Deus deu. Bota aí para a gente ver o dia que a sarça queimou, como ela queimou, olha. Querido, a sarça ardeu, você pode aplaudir, porque um dia a sarça ardeu. Isso é glorioso, irmãos. Isso é magnífico. E eu e você fazemos parte disso. A sarça queimou, nós mostramos o templo físico ali, a transformação. Mas eu tenho convicção que mais importante para ele, para nós, não é o que foi construído fisicamente. São pessoas que estão aqui nessa noite sentadas, ouvindo, pessoas que passaram por aqui, vidas que foram mudadas. Mas um dia ele chegou diante da sarça, a sarça ardeu, o fogo queimou e o Senhor deu uma visão. E nós estamos aqui por causa disso. Mas eu quero testemunhar, eu quero profetizar algo, que você não esteja somente debaixo de uma visão de alguém que viu a sarça queimar. Eu quero profetizar na sua vida que você veja a sarça queimar, que você construa algo grande, que você seja relevante nas mãos do Senhor. O Senhor também quer te revelar a glória dEle. O Senhor quer que você se achegue diante da sarça, que pega fogo e não se consome, amém? E o segundo tópico que eu quero falar nessa noite é que a visão, a promessa, ela vai arder em nós e ela não vai nos consumir. Querido, se o Senhor te deu uma visão, se você já entendeu, se a sarça já ardeu para você, essa visão não vai consumir você. Ela não vai te consumir. Quando Deus falou com Moisés, ele fazia muitas perguntas diante do Senhor. E ele perguntava, Senhor, o que eu vou comer? E o Senhor falava, calma, vai cair do céu maná e águas fluirão da rocha. E ele perguntava, Senhor, como nós vamos ser guiados? E Deus falava mais uma vez, calma, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. E ele perguntava, Senhor, que roupa nós vamos vestir? E ele falava, não se preocupa, porque nem a roupa nem as sandálias serão consumidas. Querido, se Deus te deu uma visão, faça, porque essa visão não vai te matar, ela não vai te consumir. Porque o Deus que dá a visão, Ele traz a provisão. Se Deus te deu uma visão, querido, Ele é fiel para trazer a provisão em cima da visão que Ele te deu. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Se hoje o Senhor tem te dado uma visão, não tenha medo, pule nela. Não tenha medo, querido. Se a sarça ardeu e você está olhando, porque Deus é provedor. Tem projeto sendo gerado aí no seu coração? Tem projeto? De trabalho, de faculdade, de abrir alguma coisa, não sei, tem. Se ardeu, se a sarça ardeu e você viu, querido, Deus vai financiar esse projeto, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é real. E Ele vai fazer porque eu creio. Eu lembro, irmãos, que no primeiro ano do nosso casamento, né, Lídia, foi tudo muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil por causa da adaptação, a questão financeira. A gente estava num ano muito apertado financeiramente.
Eu lembro, irmãos, eu e Lídia, a gente chegando em casa para almoçar do trabalho, e eu abri no armário, e tendo um pacote de miojo, eu tenho pavor de miojo até hoje, tinha um pacote de miojo, eu falei, Deus, e eu falei, Deus, o Senhor fez a promessa, o Senhor usou pessoas para falar para mim, para Lídia, que a gente ia viver a tua promessa como casal, e hoje eu tenho um pacote de miojo dentro do meu armário. E eu falei, Deus, o Senhor fez a promessa, e eu creio que o Deus que faz a promessa, Ele traz a provisão. Irmãos, eu orei com a Lídia, e eu falei, Deus, traz a provisão, traz a provisão. Quando foi 5 horas da tarde que a gente saiu do trabalho, meu celular tocou, era o Marquinhos e a Lene, que são daqui da igreja, e Marquinhos falou assim, Renan, eu queria passar na sua casa hoje, tem como? Eu falei, tem, Marquinhos, pode passar lá em casa, a gente conversa. Ele falou, tá bom, vou passar lá. Aí eu falei, Lídia, Marquinhos e Lene vão vir aqui em casa. Lídia falou, ó, não tem nada para a gente oferecer para ele, oferece água, que é o que tem, e não oferece mais nada. Eu falei, tá bom. E aí eles chegaram lá em casa, e eles foram, a gente não entendeu por que eles estavam lá, e eles foram pela beirada. Vocês têm pouco tempo de casado, está tudo bem com vocês? Nós estamos aqui também representando o Ministério de Família, e a gente veio orar por vocês. E eles foram orar pela gente, e eles foram sondando, foram devagarzinho, e aí eu compartilhei, falei, olha, a gente está sendo provado na questão financeira, E ele falou, e aí a Lene começou a chorar, a Lene está aqui, Marquinhos não, né? A Lene começou a chorar, e aí eu não estava entendendo muita coisa que estava acontecendo, e a Lene falou assim, hoje a gente foi no mercado fazer uma compra para a gente, e o Senhor falou assim comigo, pega o seu carrinho, mas além do seu carrinho pega mais um, e tudo que você botar no seu carrinho, você coloca no outro também. E durante a compra toda, tudo que ela botava no, ela botava no outro, botava em um, botava no outro. Chegou no caixa, Marquinhos falou, você é doido, a gente está fazendo compra para 5 meses lá para casa. Ela falou assim, não é possível, essa compra não é para a gente. Quando ela foi pagar, Deus falou assim, agora você vai pegar esse outro carrinho que você fez, você vai levar lá na casa do Renan. Irmãos, quando eles chegaram, eles não chegaram com a compra direto dentro da minha casa, eles colocaram do ladinho no corredor, não dava para eu ver, e aí ele falou assim, aí Renan, a compra está aqui. Aí eu abri a porta da sala, vi aquele monte de compra, e aí eu comecei a chorar, e aí eu agradeci a Deus, porque Deus é real, Deus é fiel. Igreja, eu não sei quais têm sido as suas experiências com o Senhor, mas Deus está falando nessa noite que o Senhor quer que você faça a prova dEle. Igreja, faça a prova do Senhor se você pode. Deus sustenta, Deus financia, entende? Se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele é real. Eu tinha orado, igreja, por volta de 12:30, quando foi mais 7 da noite, tinha compra no meu armário, porque Deus fez, porque Ele é real. Então nós aprendemos que a visão, a promessa, ela vai arder em nós, mas ela não vai consumir. Existem dias que nós estamos cansados, existem dias que nós vamos abrir o armário e nós vamos falar, por que Deus? Existem dias que eu acredito que mesmo diante daquilo tudo que você viu, o pastor esteja cansado, porque ele é um homem como nós. Mas quando a visão vem de Deus, ela não vai nos consumir, ela não vai nos derrotar. Porque o Senhor é provedor e Ele vai nos sustentar em todas as coisas. E eu creio nesse Deus que faz milagres. E aí a terceira coisa que eu lembro, que eu quero ministrar, falar nessa noite, são pequenas árvores ou até mesmo espinhos revelam a grandeza de Deus. A sarça era uma pequena árvore, ela era um espinheiro. E ali ela se revelou a grandeza de Deus. Ali foi revelada a grandeza de Deus através daquele pequeno espinheiro. Deus se manifestou ali para poder falar com Moisés. E aí, a gente olhando para tudo que a gente já viu, já leu, já foi ministrado sobre a nossa vida, sobre o Evangelho, a gente começa a entender que Deus usa coisas muitas vezes pequenas ou que não tenha tanta significância para a humanidade, para fazer e falar coisas conosco. Na Bíblia tem viúva pobre que traz a melhor oferta. Na Bíblia também tem menino que derruba gigante. Querido, Deus quer usar pessoas que tenham limitação. Quem é limitado aqui? Eu sou limitado.
Talvez você está ouvindo essa palavra e está falando, Jesus, será que é para mim? Será que eu posso ver a sarça arder? Querido, se você é limitado, Deus quer te usar na sua limitação. Deus quer usar o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos é o que Ele precisa para usar você nessa noite. O Senhor quer manifestar a você a glória dEle. Então não se ache insignificante. Sabe, vamos marcar o nosso tempo, vamos marcar a geração qual a gente faz parte, esse momento. O Senhor tem muito para fazer na sua vida e através de você. E o Senhor quer fazer. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Deus vai se revelar para você. O quarto tópico é: quando a presença de Deus se manifesta em nós, até a terra onde nós estamos é impactada. Aquele lugar, gente, ele se tornou um lugar santo. Ele não era, mas com a presença de Deus ele se tornou um lugar santo. Querido, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que até o lugar que a gente esteja, que a presença do Senhor invada. Sabe, a sua casa precisa ser manifestada a glória de Deus ali pela tua vida. Você precisa ser cheio, e a glória de Deus precisa ser manifestada naquele lugar. No seu trabalho, a glória de Deus precisa ser manifestada ali pela sua vida. E eu estava preparando essa palavra, e quando chegou nessa parte, eu falei, a gente já viu testemunhos ou pessoas falando que joga paletó e a pessoa cai, a glória de Deus, aquela coisa. E eu falei, Deus, eu nunca presenciei isso de tão perto, como que deve ser isso? Tamanha pessoa com a tão glória e você ser... E aí sabe o que eu lembrei? Que eu já tinha vivido isso. E aí sabe o que Deus me lembrou, tia Miriam? Deus me lembrou muito tempo atrás, a gente num retiro, e eu lembro que a irmã Helenice, hoje já falecida, ela falou assim, Deus, que a tua glória se manifeste através da minha vida, numa ministração que ela deu. Acabou a ministração, todo mundo foi para os quartos, e de repente a irmã Helenice começou a visitar os quartos, lembra? E ela ia passando no corredor ali do acampamento, e ela ia levantando a mão. Gente, uma revolução dentro daquele lugar, jovens se jogando no chão e falando, Senhor, eu preciso de Ti, e gente gritando, gente sendo batizada no Espírito Santo. Eram 2 pavimentos, das meninas em cima, dos meninos embaixo, e tamanha era a glória de Deus naquele local, que todos os quartos, todos os ambientes daquele lugar foram invadidos pela presença do Senhor. E eu lembrei, Jesus, aquela mulher exalava o Teu Espírito, aquela mulher passava e ela falava e algo acontecia. Querido, você precisa ser um agente do Senhor aonde você está implantado. Entende? O Espírito Santo precisa ser real na sua vida, que outras pessoas sejam impactadas por aquilo que Ele está fazendo. Deseje isso, que isso queime em seu coração, que isso seja real em você. A gente precisa viver o milagre do Senhor todos os dias. A gente precisa orar e pedir isso ao Senhor. Deus, quero ver sinais, maravilhas e prodígios. Na Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor estava indo, mas que nós faríamos obras maiores que o Senhor fez. Querido, nós precisamos levantar e fazer coisas grandes, desejar coisas grandes no Senhor. Quer saber se nós somos pessoas maduras? É quando nós queremos ou milagres, ou viver também os propósitos de Deus. O milagre é bom, como eu disse, vai acontecer, Deus manifesta o milagre, mas ele é instantâneo. Mas o processo amadurece a gente, ele forja a gente, e a gente não pode fugir disso. E o processo, ele é real, e o Senhor quer fazer. Eu anotei aqui o testemunho do George Miller. Não sei se vocês já leram, se não leram, compra esse livro. Esse homem revolucionou a geração dele. Ele falou, Deus, eu quero que o Senhor me usa. E aí o Senhor começou a levantar ele para cuidar de jovens. Ele montou um orfanato e começou 10, 15, 20 crianças ali naquele orfanato. E chegou uma noite que eles foram orar e eles, no outro dia, não tinha o café para tomar da manhã, não tinha nada. E ele se reuniu ali com aquelas crianças, deram a mão antes de dormir, eles oraram e falaram, Deus, a visão é Tua. E o Deus que dá a visão traz a sustentação. E as crianças falaram, amém. Amém pelo café amanhã de manhã. E eles foram dormir. E aí conta a biografia dele, que de manhã bem cedo, alguém bateu na porta do orfanato. E ele foi abrir rapidamente. Quando ele abriu, uma pessoa falou assim, olha só,
aqui onde você mora é caminho da cidade, eu estava passando para abastecer as padarias da cidade, meu caminhão quebrou, não tem conserto. Meu caminhão está com leite, com queijo, com pão, vai estragar. Você quer? A provisão de Deus. Nos pequenos detalhes, olha a provisão de Deus, irmãos. Irmãos, existem 3 tempos, eu vou encerrar agora. Existem 3 tempos que a Bíblia fala. Existe o Cromos, que é o nosso tempo aqui na terra. É o que nós estamos vivendo. Existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não o nosso, mas é o tempo de Deus. Mas também existe o tempo Aiunos, que é tudo já é. Querido, no tempo Aiunos, tudo que o Senhor falou para você já é real. Se Ele deu a visão, já é, sabe? Aquilo que o Senhor já declarou para você, já é. Não é ficar se perguntando, mas será? Não, já é o tempo Aiunos. Aquilo que o Senhor já liberou, toma posse, é teu. É teu, segura que é teu, em nome de Jesus. Segura que é teu. Lançou um filme, e esse filme, ele estava no cinema, mas tinha um pequeno trailer dele. E o trailer, frame, ele é alguns segundos do filme, né, que antecede o filme, conta uma pequena história. E era um filme infantil, e toda vez o Matias queria ver esse filme, esse trailer. Não era o filme, era o trailer. Você imagina, o filme tem 1h30, o trailer tem 3 segundos. Toda hora ele queria ver esse trailer, toda hora. E aí eu observei aquilo, e ele ficava satisfeito, porque ele achava que aquilo já era todo o filme, toda a história. E aí, gente, eu fiquei pensando, por que ele se contentava só com o trailer? Porque ele tem um olhar de criança, ele não sabe toda a história que tem. E Deus começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes nós estamos nos contentando com o trailer da visão da nossa vida. Às vezes a gente vê 3 segundos, mas não é tudo que o Senhor tem, ou o Senhor já fez. E sabe qual é o problema disso? Que muitas vezes nós nos acomodamos, e aí quando a gente acha que tudo está perdido, nós corremos e nós buscamos profetas, e Deus fala de novo, passa o trailer na sua cabeça, da promessa, da visão, e você se contenta com aquilo, e você senta, e você glorifica, aí depois você está desanimado de novo, você quer ver o trailer de novo. Querido, o trailer não é nada, existe uma história, esquece o trailer, Deus é real, Ele quer fazer. Existe um filme. Não fica assistindo o trailer. Não se contenta com um pedacinho. Não se contenta só com aquilo que foi liberado. Viva a promessa. Passe pelo processo e seja aprovado por Ele, em nome de Jesus. Aleluia.